Que a bendita paz de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos acompanha no programa Voz da Palavra. Hoje estaremos compartilhando o nosso segundo episódio da nossa série de estudos falando sobre ansiedade. Peçamos graça a Deus nesse momento. Peço oração em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Deus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos ensina, Senhor, as Tuas verdades maravilhosas, que nos encaminha, meu Deus, pelo caminho da paz. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada um dos que nos escutam sejam ricamente abençoados, Senhor, porque a Tua palavra é manancial de vida, é uma fonte de esperança, Senhor. E é na Tua palavra que nós nos deleitamos, descansamos e aprendemos que no Senhor temos a segurança de vida e vida eterna. Assim, meu Pai, nós Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, eu quero então ler com vocês hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 27 somente. Mateus 6, 27, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Eu vou repetir. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Como a gente está com uma certa distância, de tempo e cultura, côvado é uma medida de comprimento. E quando se usa a expressão um côvado à sua estatura, isso tem, na verdade, um outro significado mais conotativo. Isso quer dizer um significado que tem a ver com a ideia de um simbolismo. Isso tem a ver, então, com uma ideia geral de que seria acrescentar tempo de vida. Jesus, então, nesse contexto, falando sobre não andarmos ansiosos, ele agora fala dizendo: e vocês, com todos os cuidados, com todas as preocupações, ou com todo o zelo, com todo o esforço que vocês podem ter, como vocês podem ter certeza que poderão acrescentar tempo de vida na sua existência? Então, nesse episódio eu quero falar com vocês sobre 3 pontos fundamentais. O primeiro é o controle absoluto que o ser humano quer e não consegue. A segunda coisa é a nossa ânsia por buscar sempre ter mais tempo de vida. E o terceiro ponto é o controle, o governo absoluto de Deus. Primeiro ponto, então, sobre a nossa busca por controle absoluto. Então, Jesus questiona: será que com todo o controle e os cuidados que nós temos, será que ainda assim temos controle absoluto sobre a nossa vida? E a resposta do próprio senso comum, você não precisa ser crente para poder saber disso, é que não. Você não tem controle absoluto sobre nada. Não tem controle sobre a sua vida, sobre as batidas do seu coração, sobre o seu respirar. Não tem controle sobre as decisões dos seus familiares, dos seus filhos. Não tem controle sobre a segurança da sua casa. Não tem controle se você sairá e chegará novamente até a sua casa. Você não tem controle absolutamente de nada. E quanto mais tentamos agarrar as possibilidades, agarrar as rédeas da nossa vida, mais nós somos tomados pela ansiedade. Sabe o que é interessante? Se você ler o livro de Gênesis, do capítulo 1 pelo menos até o capítulo de número 6, você vai ver sempre o ser humano tentando buscar mais controle. Satanás, na conversa com o primeiro casal, iludiu os dois, chamando eles a terem um controle mais absoluto de suas próprias vidas, dizendo que não era Deus que era para governar eles, mas sim eles mesmos. Se eles comessem do fruto, seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, e poderiam assim tomar as suas próprias decisões sem ter Deus liderando a vida deles. Mais à frente nós vemos até na própria Torre de Babel, depois da humanidade tentando se juntar, construir uma torre, um símbolo de poder, um símbolo de controle, um símbolo de governança, em oposição contra o governo de Deus. E no final das contas, foi a mesma coisa.
os povos foram dispersos, as línguas confundidas, e o ser humano busca novamente continuar tentando governar absolutamente tudo ao seu redor. E podemos chegar até o livro do Apocalipse com o mesmo tema. No governo do Anticristo, o governo tentará ter o controle absoluto sobre toda a raça humana. A famosa marca, do sinal da besta, na testa ou então na mão direita. E com este símbolo, com este sinal de controle, ninguém poderia comprar ou vender nada. E todas as pessoas de todas as classes sociais teriam essa marca. E de Gênesis a Apocalipse nós vemos o ser humano, com a própria ajuda do diabo, tentando ter o controle de tudo, em oposição contra o governo de Deus. Então, desde Gênesis, indo ao Apocalipse, chegando na sua vida e na minha vida, todos nós, a nossa natureza humana em rebeldia contra Deus, a nossa natureza humana, quando se não estiver rebelde, mas pelo menos cega pelo seu próprio orgulho, pensa: eu vou ter o controle de tudo, eu vou governar tudo, mas quanto mais tentamos governar, quanto mais tentamos ter controle, mais nos angustiamos. E principalmente quando percebemos que não temos controle, parece que a coisa fica cada vez mais pior. Então, dessa forma, eu encerro esse primeiro ponto tentando fazer com que vocês pensem o seguinte: o governo de Cristo. E por que o governo de Cristo? Porque o governo de Cristo é aquele que vai prevalecer no final de tudo. Tão bom é que agora eu e você reconheçamos esse governo de Cristo. Que agora venhamos a nos reconciliar com Ele, pela sua grande prova de amor por nós na cruz do Calvário. E continuando, o segundo ponto que eu quero falar é sobre a questão da nossa ansiedade por buscarmos mais tempo de vida. Desde que o ser humano perdeu a comunhão inicial com Deus lá no Éden, o ser humano fica correndo atrás novamente da vida eterna, porque isso faz parte da nossa natureza criativa, divina. O Senhor nos criou para a eternidade. O Senhor não nos criou para termos um intervalo de tempo e morrer. Instintivamente nós buscamos eternidade. Mas perceba que a ansiosidade também está na luta de tentar prolongar a vida. Queremos mais tempo. Tempo talvez que às vezes se manifesta na busca por uma eterna beleza, por uma eterna juventude, ou então por um vigor físico mais prolongado. Mas independente da beleza, da juventude e do vigor físico, isso de maneira nenhuma ainda é garantia de termos mais tempo ainda pela terra. Nós não podemos prolongar nada além daquilo que Deus, Ele estabeleceu. Agora é interessante perceber que a palavra de Deus em Êxodo vai falar na pronunciação dos 10 mandamentos que há um mandamento que nos dá a garantia de prolongar a nossa vida. Honra teu pai e tua mãe, diz a Escritura, e se prolongarão os teus dias sobre a terra. É uma promessa de Deus. A palavra também fala dizendo que aquele que quer ver longos dias, pratique o bem, pratique a palavra e afaste-se do mal. O fato é que se há algo que realmente pode fazer a nossa vida se prolongar um pouco mais sobre essa terra, é estarmos fazendo a vontade de Deus. Temos a nossa vida centrada pela Escritura. Porque não somente a nossa vida aqui se prolongará mais, mas ainda teremos a vida que é sobre toda a vida. A vida eterna com Deus. Então, é interessante perceber que a busca por prolongação da vida, ela é um sinônimo de ansiedade. Mas quando nós estamos em harmonia com Deus e entendemos os planos dele para a nossa vida, a ansiedade por prolongamento da vida vai embora. Porque nós entendemos que estamos dentro dos planos de Deus, dentro de um ciclo que Deus nos preparou. E que tudo o que acontece, portanto, de agora em diante, faz parte do governo absoluto de Deus sobre nossas vidas. E não há coisa melhor do que tudo o que fizermos
seja para a glória de Deus. Não há coisa melhor do que as nossas ansiedades, os nossos desejos, aquilo que nós queremos fazer, os nossos planos, tudo esteja debaixo do controle de Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer aqui para que a gente possa meditar é lembrar sobre o controle de Deus. Tem uma passagem aqui em Jó, capítulo 14, versículo 5, que eu quero ler com você. Jó, capítulo 14, versículo de número 5, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: visto que os seus dias, os dias do ser humano, ok? Estão determinados, e contigo quem? Contigo o Senhor, está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. A palavra é clara em dizer que Deus estabeleceu até onde o ser humano pode passar, até onde o ser humano pode avançar, seja no bem ou seja no mal. O controle de Deus está absolutamente sobre a esfera humana, tanto nas bondades como também nas maldades que o ser humano pratica. Nada passará dos limites de Deus. Ter essa ideia, amado ouvinte, do controle de Deus sobre todas as coisas é um golpe de cara contra o nosso desejo de controlar tudo. É um golpe no nosso orgulho, é um golpe na nossa autossuficiência. Por isso que quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais independente ele quer ser, mais dono de si ele quer ser, mas mais infeliz ele se torna. Mais o ser humano se torna infeliz quanto mais distante anda desse Deus. Portanto, se nós queremos encontrar a paz, se queremos encontrar um ponto de equilíbrio das nossas vidas, que seja em Cristo. Que seja do Senhor, que nos ensina nesse texto da sua palavra, no Evangelho de Mateus capítulo 6, o remédio para toda ansiedade. Sua vida deve estar no controle de Deus. Conscientemente você deve entregar o governo de sua vida nas mãos do Senhor. Alguém pode dizer, para a gente poder encerrar, mas pastor, se Deus já controla tudo, por que eu tenho que entregar a minha vida? Por que eu tenho que decididamente dizer que Deus é dono da minha história? Porque Deus governa o universo por criação. Mas Deus quer governar a sua vida não somente pela questão de Ele ser o Criador, por Ele ser o seu mantenedor da sua existência. Ele quer governar a sua vida como um rei. Ele quer governar a sua vida como um pai. Ele quer governar a sua vida como um bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. O governo de Deus, que Deus quer exercer sobre você, vai além apenas do ato de Ele ter lhe criado. Ele quer governar a sua vida no íntimo do seu coração. Ele quer ser rei sobre sua história, porque Ele lhe ama. E Ele sabe que você não vai encontrar paz verdadeira, você não vai encontrar descanso para a sua ansiedade enquanto você não retornar para os seus braços. Agostinho, conhecido como um dos patriarcas da igreja, como um dos pais da igreja nos primeiros séculos do cristianismo, ele é conhecido pela famosa frase dele: criaste-nos para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Ele escreveu isso no seu livro As Confissões. Voltemos para Deus, façamos a vontade dEle, larguemos o cetro da nossa vida, deixemos de querer ter controle sobre tudo. Que Deus governe a nossa história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e que você possa compartilhar este programa através de suas redes sociais. Estamos no YouTube e também nas plataformas de podcast. Este é o programa Voz da Palavra, numa série especial falando sobre ansiedade. Eu sou o pastor Diego Bruno, e que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus.